Bem-vindo ao canal Cosme Rimoli. Eu sou jornalista há 39 anos, são 23 anos no Jornal da Tarde, completando 17 na Record. E hoje eu tenho o privilégio de trazer um jogador à frente do seu tempo. Um jogador que entendia taticamente além e tinha um preparo físico fabuloso. Rosemiro, muito obrigado por ter vindo. Olha, queria falar com você há muito tempo. Obrigado por estar aqui com você, né? Essa oportunidade, que sempre é uma oportunidade. Como é que foi para um jogador da região norte como você está chegando para um clube elitista que era o Palmeiras na época? Que recepção o Leão te deu? Como é que foi isso? Você, um jogador que está vindo desconhecido, porque realmente hoje os veículos de comunicação, né, fazem com que a gente conheça jogadores de todos os países do mundo. Eu lembro que na época 70, 80, a gente não conhecia o Brasil. Chega você do Pará para jogar naquele Palmeiras e é recebido pelo Leão. Como é que você foi recebido? De fato, épocas, né? Graças a Deus, a gente fez por estar nesse momento aqui, até conversando com você, ter vindo para o Palmeiras, ter participado da seleção. Não, a gente vai detalhar tudo. Você não está entendendo. Conta direto aquele dia. Leva a gente lá pro Leão. Como é que foi a recepção do Leão? Eu tive um jogo no Morumbi. Era Palmeiras e São Paulo. Palmeiras e São Paulo. No qual, no vestiário, o Leão demonstrou assim como o negócio do outro mundo, né? Não, fala, Rosemiro, fala, ele chegou, cruzou o braço, olhou, esse jogador ele cruzou o braço e falou, é esse jogador que eu vou jogar, vou passar a frequentar aqui no Palmeiras comigo. Primeiro jogo seu? Primeiro jogo meu. E aí, você? O que você sentiu? Eu senti que ele, pelo menos eu achava que ele estava tirando uma maneira diferente, não como jogador, como homem. Como homem, foi uma falta de respeito. Foi falta de respeito, óbvio. Porque eu vim para um time porque eles viram como funcionava, do jeito que eu jogava. E eu não ia mudar. Minha característica, ela é do mesmo jeito. Foi do mesmo jeito qualquer lugar. Então, porque dá para entender, assim, olhando assim a cabeça do Leão, chega um nortista, magrelo, nunca viu na vida. Mas naquele mesmo ritmo, no mesmo dia, na mesma hora, no mesmo local, no mesmo jogo, ele mudou. Por quê? No final do jogo, ele falou, eu mordi a minha língua aqui. Ele mesmo falou isso aí, né? Assim como ele cruzou o braço, no final ele falou, eu queimei a língua. Isso aí demonstra que também ele errou. Então, acertou e errou. Sim, porque não era fácil para um jogador da região norte chegar aqui para o Sul Maravilha, São Paulo, Rio, e se impor. Você também tinha um passado brilhante, porque você surgiu muito bem lá no Pará, foi para a seleção olímpica, né? Certo. E aí você não chegou à toa no Palmeiras. Conta, por favor, essa sua trajetória. Isso, eu estive no Remo 3 anos, né? Fui tricampeão. Tricampeão no Remo. Isso como jogando profissional, mas ainda como amador. Como assim? Eu não tinha assinado o contrato profissional. A CBF não dá, a CBD não dava autorização para poder você ser profissional, por causa que eles tinham interesse de eu participar na seleção olímpica. Isso naquela época você jogava amador. Você jogava amador, entendeu? Aí eu viajei o mundo com a seleção olímpica, que eu falo olímpica porque eu fui também na Pan-Americana, tudinho. Então nós tivemos essa participação na Olimpíada Pan-Americana. Mas eu, como jogador já do Palmeiras, eu já era jogador do Palmeiras. Já era contratado do Palmeiras, mas não tinha jogado no Palmeiras. Era um belo contrato de gaveta. De gaveta, isso. Como diz na época, né? Contrato de gaveta. Contrato de gaveta, para quem não sabe, assinou o contrato. Que hoje não existe mais. Não existe mais, que era quase uma escravidão, né? Escravidão. Era quase escravidão. Eles que te dirigiu a sua carreira. Para né? onde você quisesse. Mas antes disso, só para a gente deixar bem claro,
como é que você surgiu no futebol? Seus pais trabalhavam, seu pai trabalhava numa estiva, é isso? Trabalhava no Agronômico do Norte, em Belém do Pará. A situação da família era boa financeiramente? Era média, era salário mínimo. Salário mínimo? Salário mínimo, para poder a gente receber, era salário mínimo. Quantos irmãos você tinha, Rosângela? Fora eu tinha mais 7. 7 irmãos? 7. Como é que era a casa? Tipo, você como criança, como é que foi a infância? Eu fui estudando e correndo sempre, ajudando em casa. Fazendo o quê? Ajudando nas tarefas de casa, né? Porque a minha mãe era sozinha, não podia pagar empregado, né? E você tem que correr atrás para poder ajudar, limpeza de casa, tudinho, depois dava o horário da escola, ia para a escola, né? A mãe e o pai paupérrimo também. O que faltava aí na sua casa, Alzemiro, que você tinha vontade quando você era criança? Eu praticamente eu tinha muita bola e peteca. Lá chama peteca, né? É bola de gude. Sim. Eu jogava muito isso aí. Isso aí era a vida toda, era disso aí. Então, mas eu me identificava muito com o futebol. Eu jogava na rua. Lá em rua era de areia. Hoje não, hoje é tudo asfaltado, né? Mas E quem que descobriu? Quem que falou, olha, esse tem talento para ser jogador de futebol? Ele é finado hoje, o Vavá, na Tuna Luso brasileira lá. Você tinha quantos anos que ele te viu? Eu tinha 12 anos. Você já tinha um preparo físico? Já tinha um dom, preparo físico, corria na rua, pelada, descalço. Então, até a tua escola era a 15 quilômetros da sua casa, não era? Isso, a 15 quilômetros de casa, para poder eu ir participar de jogos, de treinamento. Né? Aí foi quando eu comecei a ir para o Remo, do Clube do Remo. Aí que é o Bainão. Mas você já tinha uma definição como lateral direito ou ponta direita? Não tinha. Eu não tinha definição que posição eu ia jogar. Né? Eu sei que eu gostava de atacar, gostava de ajudar. E não tinha. Aí o treinador do Remo é o Alberto, o nome dele é Alberto, faleceu também. Ele que me orientou. Porque no Remo eu cheguei a jogar até de centroavante já, no Remo profissional. Meti gol contra o Paysandu. Meti gol contra o Paysandu, o rival. Né? Era o Paulo Amaral, o treinador na época. Pegou ótimo treinador, Paulo Amaral, Paulo Emílio, peguei o João Avelino. João Avelino era contador de história. Era contador de história. Tem até a história do João Avelino para depois. Então conta já. Do Nelinho. O Nelinho era lá, era o terceiro reserva do meio do campo, no Remo, na época. Olha, sim. Era o terceiro reserva. Aí o João Avelino como treinador, o Marinho e o Aranha machucamos na lateral direita. Aí ele improvisou o Nelinho na lateral direita. Aí um jogo contra o Cruzeiro, ele diminuía o campo lá para ficar menor, para poder desenvolver melhor contra o time grande, que era o Cruzeiro. O Zé Avelino diminuía. Isso, diminuía as dimensões do campo, né? Mandava o clube diminuir. Diminuir. Que loucura. Aí ficava tudo igual. O time grande ficava todo mundo embaralhava tudo. Aí houve uma falta, o Nelinho jogando lateral, houve uma falta, porque ele não era de atacar, mas uma falta no meio do campo. O Nelinho me mete um gol no Raul do meio do campo. Nossa, que ele batia bem demais. Batia bem. Aí o que acontece? O Cruzeiro contrata quem? Nelinho. E os 3 se machucaram e continuaram lá. Que história, que mais doideira. Mas e como que era? Então você não teve base ou teve base? Eu tive pouco, mas pouquíssima. Que foi tudo rápido. Eu passei das categorias tudo muito rápido, que não porque eles tinham que esperar, por causa que eu crescia rapidinho. E como é que já bateram o olho e falaram, olha, esse jogador tem uma qualidade para jogar na seleção olímpica? Porque eles tinham, na época, o goleiro, que era o Antoninho, né? Ele que andava e ele que observou isso aí, né? E sempre conversando com os treinadores de base lá, ele conversando, pedia para poder mais organização no meu posicionamento.
E foi quando eu comecei a me posicionar de lateral. Mas lateral já com outras funções de avançar. Como quase um ala hoje. Um ala. Então, você jogava já à frente do seu tempo. Isso foi quando eu voltei a pegar o finado Coutinho, que para mim Deus o tenha, que ele foi um mestre mesmo. Aí ele me organizou mais ainda. Então, só para deixar claro, assim, ó, o Brasil tinha essa obsessão, o Brasil, na época da ditadura, tinha essa obsessão por ganhar a medalha olímpica já. Certo. E aí, tipo, não deixava você, que era um jogador que tinha que ser profissional, não deixava você nem virar profissional para jogar nessa seleção, para disputar a Olimpíada. Aí o Cláudio Coutinho, que era capitão do Exército também, e assumiu essa seleção olímpica, ele teve essa missão de formar um time para ganhar em Montreal, na Olimpíada de Montreal. Então ele teve 6 a 7 meses para preparar vocês. Isso. Aí o Antoninho, primeiro ele era um olheiro da CBF, da CBD na época. CBD. E também ele ganhava dinheiro de clubes grandes. Aí ele ganhou dinheiro do Palmeiras e falou, olha, porque eu tenho um ótimo futuro lateral para o seu time. Mas, então, só contextualizando, formou-se então essa seleção olímpica. Aí vocês tiveram 7, 6 meses. Como é que foi essa preparação, Rosemiro? Você chegou e encontrou o Coutinho. O que Coutinho falou primeiro para você? Primeiro foi o seguinte, nós tivemos que fazer a preparação tudo fora do Brasil, na Europa. Por quê? Porque ele queria já mostrar para nós como funcionava o futebol na Europa, né? E lá eles tinham a liberdade de jogar com os profissionais já equivalentes dos times principais. Entende? Era tudo profissionais. Nós não, nós éramos uma seleção olímpica mesmo, amadora em termos do nome, né? Porque era tudo jogadores novos. Sim. Tudo que nunca tinha passagem assim efetiva no time principal. Lá não, era tudo time principal, jogadores calejados. Então, lembrando que na parte oriental da Europa não havia o profissionalismo. Isso, então eles poderiam jogar até com 30, 40 anos, como a seleção da Polônia, que foi... era um jogador normal. Que foi terceira do mundo e foi terceira nessa Olimpíada também. Isso. Então, devido a isso aí, nós tivemos que ir para lá para se adaptar já ao futebol europeu. E como é que era essa disputa? Super injusta. Se você é um menino de 18, 19 anos, pegar um jogador de 25... Já formado, né? Formado, 28. Como é que era esse confronto? Olha, a gente fazia, o confronto era por causa do Coutinho. Tático, então? Tático não, muito pelo Cláudio Coutinho. Então, mas tático? Isso. Mas tático eu estou falando, mas também fora do campo. Sim. Que ele conversava muito com a gente. Que ele explicava até a vida como funcionava na Europa. Até a vida, do jeito que a gente tinha que se submeter para poder ter experiência. E para essa experiência, ir para dentro do campo. Então, tudo isso aí. Aí depois ele reunia nós dentro do campo para poder fazer a distribuição de tarefas. Como eu na lateral, o Edinho e o Tecão na zaga. Entende? Ele fazia sempre as duplas para poder fazer o casamento, para poder a gente chegar e fazer o coletivo. Entende? E ele batia muito nessa tecla aí de treinamento tático. Ele batia, a gente treinava a fundo isso aí, por causa justamente que nós íamos pegar a equipe do outro lado, já formada, uma equipe já que vem... era praticamente, a gente pegava o time e botava na seleção. Então, aí é até uma covardia. Mas lembrando, o Coutinho, do seu lado, jogando como lateral, já falava sobre ponto futuro, isso. Já falava sobre passagem de lateral. Então, isso era muito a tempo, tipo, muito à frente do tempo, não era? Estavam falando de 75. Aí depois ele 30 viu, anos depois. Com a inteligência que ele tinha, que Deus deu para ele, o que ele fazia? Ele me colocava eu de ponta, Mauro lateral, ou às vezes, para você ver, o Júnior era um dos reservas à altura lá na seleção. O Júnior do Flamengo. Ele ia para um lado ou ia para o outro, tanto na esquerda como na direita. Porque na esquerda era o Chico Fraga que jogava. Sim, e tinha o Carlinho do Fluminense, que era irmão do Kleber. Acho que, se eu não me engano, é o Kleber.
Aí e na lateral direita lá tinha eu, o Mauro, que era do Guarani e o Júnior, que fazia as duas. Então, aí ele começou a adaptar o Mauro na lateral e eu ficava como um ponta falso, ele chamava de ponta falso. Quando a bola estava pelo lado esquerdo, eu tinha que fechar como tipo um volante. A bola no pé deles. Eu fechava, eu fazia o segundo volante. Né? Aí deixa eu ver se eu lembro, era o Alberto Leguelé, faleceu. Sim. Ele que era o volante na época, ele era do Bahia. Então, olha que time forte, bem estruturado taticamente, mas só que para enfrentar grandes equipes, equipe com jogadores mais experientes, era bem difícil. Mas qual era a obsessão de vocês para ganhar a medalha olímpica lá em Montreal? Como é que vocês estavam? Não, como diz o ditado, você olhando assim, parece que dá. Né? Mas você bota na prática, era os times, os adversários das seleções europeia era muito acima da média. Era muito acima. A gente fazia das tripas coração. Fomos quarto lugar. Foram quarto lugar. Quarto lugar. Né? E nós jogamos o Pan-Americano, que as equipes ainda se equivaliam. Aí sim. Se equivaliam. Então, aí vocês... Conta essa história de vocês dividirem o título com o México. Meu Deus do céu, viu? Essa aí foi incrível. Dividiam um campeonato porque como assim? Eles foram depois, no final, que eles começaram a ler, o estatuto dizia que poderia, no final, haver 2 campeões. Se terminasse tudo empatado. Isso, mas eles já leram durante o jogo ter começado, aí eles viram que o Brasil poderia ser campeão porque tinha facilidade de jogar. Aí eles começaram a sumir com a bola. Sumir com a bola, apagar as luzes. Essas coisinhas, as coisinhas que... antijogo, né? O antijogo. E aí eles conseguiram empatar. Aí conseguiram ir até o final, né? Que diminuíram até o tempo. Que loucura. Aí os dois foi proclamado os 2 campeões mundiais, pan-americanos. Que loucura. Então agora vamos focar no Rosemiro. Aí o Rosemiro disputou a Olimpíada, 4º lugar, ganhou o Pan-Americano. E vem para o Palmeiras. Vem para o Palmeiras para substituir o Eurico, que foi vendido para o Grêmio. Aí você chega, tá lá o finzinho da segunda academia que já estava se desfazendo, Leivinha, Luiz Pereira, Atlético de Madrid. Isso. Aí você chega, o que você encontrou? Que Palmeiras você encontrou em 76? Eu encontrei, olha, tava o Marinho Pérez, Beto Fuscão. Leão. O Leão, o Bernardino, goleiro. Sim. Bernardino. Que era a reserva dele. O Pedrinho subindo, o Mococa subindo, o Pires subindo. Tudo subindo, né? E aí permaneceu o Edu Bala, permaneceu o Ney. Sim. O Ney, ponta esquerda. Ou seja, tinha... O Dudu, o Ademir. O Ademir permaneceu. O Ademir, eu joguei com 3 anos com o Ademir ainda. Então, você pegou aquele time, a segunda academia, desestruturando, já acabando. Ainda o Palmeiras vai e ganha 76, que você ainda não tinha entrado no time que estava jogando o Valdir. Você faz questão de colocar o agasalho e tirar foto como campeão. Isso. E aí você chega e aí começa... Bom, o Palmeiras ganhou 76, vai continuar ganhando. Mas você não desconfiava nem de longe que estava começando um jejum do Palmeiras, que o Palmeiras ia começar a perder títulos? Não, Cosme. Pelo seguinte, que eu me identificava muito com futebol. Nada extracampo me tirava atenção. Não, mas aquele time você fala, bom, eu vim aqui para ganhar, vou ganhar um monte de título. Não, pois além de você confiar na tua pessoa, na tua personalidade, eu confiava que eu estava num time máximo, né? Quem não quer jogar com o Ademir da Guia? Quem não quer jogar com o Ney, com o Leão? Né? Aí, através de tudo isso aí, você tá lá em Belém do Pará. Você via só pelas figurinhas, pelo nome. Aí, de repente, você está junto. Sim, é uma realização. É uma realidade e realização. Então, mas como é que aquele time começou
O que estava começando a dar errado naquele Palmeiras? Porque levou até um período de 16 anos sem ganhar título. Como é que você analisando agora, Rosemiro? Eu analiso o seguinte, que é uma coisa extra que eu não tinha nada a ver, que eu vim depois que me falaram, eu acho que foi extremamente política. Política? Foi mais política interna. Um trabalhando contra o outro? Vaidade de diretoria. Entende? Uma gestão querendo ser melhor que a outra e atingia o futebol. Que o futebol é o carro-chefe de qualquer clube, agremiação, sim. Qualquer clube. Então eu vim entender isso aí depois, que estava usando os devidos elementos ali para poder eles mudarem a diretoria deles. Né? Porque, assim, naquela época mesmo o Palmeiras tinha tudo para continuar ganhando. Porque você deixa o Cláudio Coutinho, um treinador excelente, aí você assume, vai trabalhar com o Brandão. Isso. Que era também um treinador de altíssimo nível, campeão, super campeão. Não, o Brandão então, era... um elenco forte. forte. Mas se não tiver uma diretoria, como é que interferia essa diretoria fraca, que fica enfraquecida, um brigando contra o outro? Porque depois o Brandão já tinha saído, né? Que ele foi para a seleção também. Ah, sim, verdade. Entendeu? 76. Ele teve na seleção, então ele tinha saído. Então. Você pegou um pedacinho só. Peguei pedaço do Brandão. Peguei um pedaço do Não, mas nesse pedaço, se você me permite, desculpa, Rosemiro, mas você vai me dizer aquele 5-1 contra o Santos, quando o Brandão falou, olha, vocês vão jogar sozinhos, que eu vou tomar meu uísque. Explica, por favor, como é que é isso? Conta, Rosemiro, por favor. Essa aí foi... Ainda tinha, né? Tava o Ney. O time estava tão bom que ele confiou. Ele confiou. Ele chegou e falou, pô, não tem como você... Desculpa meus amigos lá do Santos, né? Que eu tenho um parceiraço lá que se chama o Edu, o Jonas, meu parceiraço. Então, ele simplesmente falou, olha, eu tô desperdiçando meu uísque, eu vou tomar meu uísque. Em casa. E em casa eu quero que vocês ganhem o jogo para mim. E não foi. E não foi. Deixou lá. Que loucura. Deixou com auxiliar. Se eu não me engano, era o Mafia. Mafia, ela é Mafia, preparador físico, sim. Ele que ficou como... E 5-1 lá na Vila Belmiro. 5-1. Que loucura. 5-1, um jogaço que os times jogavam bola. Não tinha essa de regra, ou cada um faz um negocinho e vamos fechar aqui. Não, eu jogava para ganhar. E o Santos era o Santos. Sim, era um Santos forte. Agora, Rosemiro, mostra, por favor, a diferença entre Coutinho e Brandão. Qual que era, taticamente, o comportamento? Que técnicos que eram esses? O Brandão era a personalidade. Personalidade forte, que ele transmitia para nós. O que o jogador queria, ele ia lá, fazia todo mundo... Ele chegava, a diretoria não metia o bedelho, né? A diretoria não falava nada, ele não deixava ninguém se meter, ele organizava até desde a comida, da cozinha, ele organizava tudo para todo mundo, deixava todo mundo, como diz o ditado, a ponto de bala para poder jogar. Então, o jogador dele, ninguém se metia. Por exemplo, dá um exemplo que ele fez para você. Alguma necessidade sua que ele cumpriu, ou te ajudou? Não, ele me ajudou, que foi ele o pivô de me trazer para o Palmeiras. Ele que foi através da observação. Esse contrato de Gazeta lá, ele que parou lá na CBD. Ele que fez parar para poder escolher o time que era o Palmeiras. Né? Entendi. Então tudo isso aí foi... Eu dou graças a ele. Eu estou nesse momento falando que eu tive muito tempo no Palmeiras, deu graças a ele. E taticamente, como é que ele era? O que ele queria de vocês? Taticamente, ele não era de treinar muito. Ele não colocava o time para treinar. Ele era, como diz o ditado, papai e mamãe. Né? Mas ele dava autonomia para o jogador. Era tipo ele um 4... Ele não tirava nada do jogador. Mas, falando do outro lado que você me perguntou, sim, Coutinho já era altamente inteligente. Né?
ele já via, parece que ele estava vendo, como nós estamos aqui, na outra câmera, ele já estava vendo o time adversário. E já passava para nós como é que era, né? E ele formava o time e botava o time para jogar dentro do campo do jeito que ele via, né? Se ele tinha um jogador habilidoso, ele não tirava, ele aumentava a responsabilidade do jogador habilidoso, porque tem muitos que tiram a qualidade do jogador habilidoso. Habilidoso não, você tem que criar como diz, tem o operário e tem engenheiro. Sim. Né? Então tinha que ter no caso, no exemplo, no Palmeiras, tinha o Dudu e o Ademir da Guia. Então, por exemplo, o Palmeiras com o Brandão jogava num 4-2-4, basicamente isso, uma coisa escancarada. O Coutinho chegava a fazer com que o jogador tivesse 2, 3 funções táticas no mesmo jogo? Tinha, fazia. Olha que inteligência. Ou mais. Olha que loucura. Ou mais, porque e além disso aí, ele dava liberdade para o jogador fazer o que ele poderia fazer dentro do campo com a bola. Com a bola. Sem a bola, recompunha, fechava o espaço Sem e a acabou. bola, todo mundo na mesma posição. Se tinha um jogador, um elemento ótimo do time adversário, ele anulava um nosso para marcar esse aí. Aí ele não joga e você não joga. O resto do nosso time vai jogar. Olha que loucura. Ele enxergava longe. Então aquele elemento lá, ponta esquerda, ponta direita, ou centroavante, ou zagueiro, ele que faz a jogada. Então você não vai jogar, ele não vai jogar. Pronto. E o resto do nosso time. Fala, por favor, o jogo inesquecível com o Coutinho. Que ele aplicou tudo isso que você está falando, taticamente. Um jogo que vocês ganharam, um jogo que foi marcante para você com o Cláudio Coutinho. Para mim foi um jogo contra a Holanda. Como é que foi? Um jogo contra a Holanda. Para mim foi. Sim, como é que foi o jogo? Que eu tive um estiramento leve, eu estava no banco, por causa do estiramento. Sim. E o time a seleção estava meio claudicando, né? Não estava bem. Aí no segundo tempo ele falou, Rosimiro, do jeito que tu tá, eu acho que você tá melhor do que, não vou citar nome, Sim. melhor do que fulano. Então você vai lá. E eu fui lá e meti um gol. Com a minha sorte dele. Entende? Mas devido à moral que ele me deu, eu, apesar do esforço que eu tive que fazer, porque ele falou, você vai ficar o ano todo parado, mas você vai lá, vai cumprir a função. Daí eu fui batata, eu fui, machuquei de novo, piorei, mas no jogo, naquilo que ele falou, para mim foi ótimo. Então, taticamente, ele viu que precisava de você. Isso, precisava de mim naquele momento, naquela hora e para a seleção, né? Tem algum jogo com o Brandão que foi marcante para você? Você pegou algum? Tem. Qual foi, por favor? Eu tenho um jogo foi contra o Corinthians. Se eu não me engano, foi 2-1 para nós. E como é que foi? Por que foi importante esse jogo para você? Foi importante porque o Brandão, ele chegou, ele me fortaleceu. Ele me chamava como é que é? Não me chamava de Rosimiro, ele chamava tipo, paraense. Paraense. Uhum. Ô, paraense, porra, você é melhor que, desculpa. Sim. Você é melhor que fulano. Quer dizer, ele me dava uma moral, coisa que o Leão não dava. Que o Leão não fez na minha chegada. O Leão tirou, o Brandão falou, não vou apostar nesse artista aí. É tipo o jogo, mesma coisa que ele fez. Eu vou para casa e você que resolve para mim. Então, e era diferente já um jogo contra o Corinthians? Já. No Palmeiras? Já. O diferente quanto? O que era? Diferente era você saber que você vai jogar contra um time de alto nível, mas os dois times se respeitavam muito. E a tradição, né? Quando eu cheguei de lá, né? Eu sabia que era Remo e Paysandu. Pô, Palmeiras e Corinthians é outra coisa, né? Palmeiras e Santos, Palmeiras e São Paulo. Tem? Então você já vai criando outra carnezinha diferente, né? Então você tem que se dedicar, por causa que a mídia, a imprensa, tudo isso aí... Chama muito mais atenção. Ou pro lado bom ou pro lado ruim, né? Então, você
um privilegiado na vida, já não bastasse o Cláudio Coutinho, não bastasse o Brandão, aí você vem e pega o Tele Santana. Tele Santana. Tele Santana. Tele Santana. Ah, então, aí o que o Tele Santana tinha de diferente que muita gente fala, olha, que técnico à frente também do seu tempo, mas que visão, o que o Tele Santana tinha, afinal de contas, Rosemiro? Olha, ele treinava muito. Muito, ele treinava muito. Ele se dedicava bastante e tirava muita coisa dos jogadores. Não só eu, mas todo mundo. Mas, por exemplo, com você, só com você, o que ele tirou? Comigo, a mais, que ele acrescentou? Além do que eu tinha, ele me fortalecia, que ele falava, você tem que toda hora, quando o Edu ou Zé Sérgio? Lúcio, eu joguei com o Lúcio. Tá, desculpa, assim, do seu time, tá? Meu time, o Lúcio. Pegar a bola, você faz a ultrapassagem. Ou por dentro ou por fora. Se ele estiver por fora, você vem por dentro, e vice-versa. Nós fazíamos muito treinamento desse ritmo de ultrapassagem. Né? Porque ou você leva ele e ele vai embora, ou ele te dá a bola para poder você cruzar. Tinha que sair, o cruzamento tinha que sair. Um dos dois. Tem? Entendo. Que você faça 10 vezes, acerte 2, pode sair um gol. E ele falava para todo mundo, Rosemiro, se você me cruzar durante o jogo 10 bolas, pode ser que saia um gol. Jorge Mendonça, se você é obrigado a chutar umas 20 bolas, pode ser que saia um gol. Um exemplo, Baroninho, você dá 10 cruzamentos, pode sair um gol. Eu sei que todos esses elementos que ele falava, a tendência era sempre ganhar. Fazer um gol, 2, porque você fazia muita jogada. Então, agora vocês ajudaram na época o Tele Santana a ganhar fama, a ganhar moral, mas também ganhar a fama de pé frio, porque ele conseguiu fazer com esse time aí, conseguir vitórias excepcionais, mas na hora do vamos ver faltava um pouquinho de sorte. Então, fala, o que você pode dizer? Além da sorte, é que o time dele não jogava em retranca. Não defendia quando precisava. Ele não fazia esquema para poder se defender. Ele só fazia para atacar. E o ataque dele que era a defesa. E aonde do outro lado tem o outro, né, que é o outro treinador lá, sim, e ele também está vendo tudo isso aí. Então, esse dava uma ou duas bicadas e... Então não te estranhou então a Copa de 82, quando o Brasil não precisava empatar e jogou escancarado e tomou 3 gols da Itália. Isso, entende? Você joga... É bem o Tele Santana aqui. Era ele, a cara dele. Então não tinha sorte. Era muito ofensivo demais, às vezes você precisava. Ele jogava o tempo todo. Nós não jogamos contra o Internacional, que nós ganhamos o primeiro jogo e no Morumbi nós perdemos para o Internacional com o gol do Falcão lá. Jogamos muito aberto. Se a gente não precisava de fazer tantos gols. Aí nós jogamos para ganhar o jogo e perdemos o jogo. Então, mas antes desse jogo, teve o jogo fantástico contra o Flamengo, espetacular do Zico, que vocês resolveram ganhar de 4-1 contra os bastidores daquele jogo, por favor. Antes e depois, durante e depois. Conta, por favor. O jogo foi fenomenal, né? Do outro lado, a gente sabia que era Nico, Tita, Zico... E era eliminatório, lá no Maracanã. Lá no Maracanã. A gente sabia que o nosso time tava Jorginho, Baroninho, Carlos Alberto Seixas, Jorge Mendonça, César, centroavante, que era o centro do Rio. Né? Então, era um time de guerreiro. O Flamengo era super favorito. Isso. E 120 mil pessoas torcendo pro Flamengo. Mas é que ele veio, o treinador chegou e falou, olha, nós somos iguais a ele, nós vamos ter um pouquinho mais de vontade só. Mas qual que foi o segredo tático naquele 4-1? O que você acha? O segredo tático foi que nós se dedicamos muito, um ajudando o outro, né? E sem errar o passe, que era fundamental, que nós treinávamos muito isso aí com ele.
não errar passe, não errar passe. E nós não errávamos o passe, e nós tivemos as oportunidades e fomos mais felizes do que o Flamengo. E qual que era o ponto fraco daquele Flamengo, naquele 4-1 que você acha? É que eles jogavam para cima, jogavam aberto. Entendeu? Eles jogavam para cima e jogavam aberto. É que nem hoje o Flamengo, é o Flamengo, mas o outro lado, o outro treinador, como diz o Itália, está segurando o emprego dele. Então ele tem que fazer uma jogadinha para poder, entendeu? Aí se consagrar, né? Então, e assim, eu lembro demais desse jogo, 4-1 o Palmeiras ganhou, porque aí veio esses jogos contra o Internacional. Aí, quando todo mundo acreditava que o Palmeiras fosse até classificar, eu lembro que no Jornal da Tarde que eu trabalhava, saiu uma manchete enorme. Mococa ou Falcão? Falcão, isso. E aí no jogo o Falcão fez 2 gols, acabou com o jogo e a capa foi Falcão, lógico. É a mesma coisa que vai acontecer no jogo Brasil e Argentina, na entrevista do Romário com o Rafinha. Você está espetando. Só atiça. Espetaram o Mococa ou o Falcão. Deram uma espetada. Espetaram o Falcão. Aquele Internacional era maravilhoso, né? E como é que foi os bastidores daquele jogo, da derrota no Morumbi, que estava lotado? Aquela ali foi, olha, foi muito... O que você lembra? Eu vou falar uma coisa. Era a nossa vida aquele jogo ali. Aquilo ali era... E nós, sabe o que é? No semblante... que você, no começo você fala, pô, dá tudo certo. Aí no final você parece que caiu aquele balde de água fria na tua cabeça. Todo. Morumbi lotado. Palmeiras querendo ser campeão. Aí é onde começa, né? Começa as coisas dos bastidores, das conversas, né? Aí você é envolvido, né? Aí vem... histórias e mais histórias. Você foi envolvido? Eu não lembro. Conta, Rosemiro, por favor. O que aconteceu com você nesse jogo? Não sei se eu estou abreviando, foi a minha saída do Palmeiras. Entendeu? Esse jogo foi a sua saída do Palmeiras? Não, já fazia parte, né? Sim. Já fazia parte por causa que estava mudando. Ia ter uma revolução. Mas então, você tem razão, a gente vai tocar nisso. Mas vamos voltar no jogo final do Campeonato Brasileiro de 78. Vocês conseguiram chegar à decisão. Isso. Então tá, Morumbi lotado, Leão segura a bola, chega um menino de 17 anos, começa a encher o Leão. Aí o Leão dá uma cotovelada na cabeça desse menino, pênalti pro Guarani, esse menino chamado Careca. Como é que... Aí você, que o Leão te recebeu tão mal, como é que foi para você depois? Como é que você fez esse jogo? Porque antigamente não existia VAR, né? Não existia VAR. Mas o juiz estava grudado, o Arnaldo estava grudado. O Arnaldo César Coelho. Arnaldo César Coelho. A minha visão. Não vou por... Eu não tenho nenhum momento e nem o meu estilo de puxar saco do Leão. Sim. Eu puta no profissional. Super. Mas naquele jogo ali, e o Careca é meu amigo, ele sabe disso que eu vou falar. O Leão, ele ficou empatando a saída do goleiro, que é o Leão. Sim. Aí, na hora que ele empata a partida do goleiro, o Leão tá com a bola na mão, o Leão bate na cabeça do Careca. O Careca malandramente se arreia no chão. Nisso, o Arnaldo tá correndo pro meio do campo. Na hora que ele vira, ele só vê o Careca caindo. Foi aonde ele fez o diagnóstico dele. Bem, aí foi na hora que ele expulsou o Leão, que o escurinho foi pro gol. Mas você não viu o lance depois? Você não viu que o Leão deu a cotovelada pela televisão? Porque é que no braço dele vai aqui, mas ele pegou a bola e bateu na cabeça do Leão. Mas, se você vai marcar alguma coisa, o Careca empatou a saída do goleiro. Bom, isso sim, mas foi uma agressão, teoricamente, por Não, sim, concordo com você. Mas ele estava empatando de colocar a bola em jogo. Então, mas agora, como é que foi esse peso? Porque vocês tinham, teoricamente, a obrigação de ganhar. Um time do interior vai ser campeão brasileiro. Como é que foi para vocês isso? Aí o Palmeiras vai, perde também lá em Campinas e perdeu o título. Como é que foi
os bastidores dessa derrota, para você. Pra mim foi porque era brasileiro, né? O campeonato brasileiro. Tá na final do brasileiro, então. Era o maior título que você podia ganhar. Praticamente foi um balde de água fria, porque você já vai para lá sem o goleiro. Sem o goleiro titular, verdade. Entendeu? Porque queira ou não queira... O Leão fazia diferença. Entendeu? Fazia a diferença, porque hoje não... Tudo bem, que o Leão naquela época, se ele jogar hoje, era difícil jogar por causa da saída de bola. Sim. No chão. Mas... ele, dentro das traves, era um puta no goleiro. Sensacional. Mas então, e pra você, a tristeza, como é que foi você encontrar sua família, perder o título? Não, foi lá porque aqui já estava, quando saímos daqui perdendo, praticamente já estava perdido lá, né? Porque o Guarani lá dentro... E era um timaço. Timaço. Então, mas... Por exemplo, se vai o Rosemiro e faz uma bobagem, atrasa mal a bola, sai o gol do Guarani, o Guarani é campeão e tal... Ficava todo mundo a vida inteira falando com você e cobrando você. O Leão não. O Leão fez o que fez. Por que tem essa diferenciação, você acha, Rosemiro? Porque ele, durante o período que ele é Palmeiras desde criança, o Leão. E ele, além de ser um profissional correto na linguagem, ele é um cara que se faz respeitar. Sim, é verdade. Entendeu? Se faz respeitar. Isso a gente tinha que tirar o chapéu para ele. Né? Ele é um profissional ao extremo, que até, como diz o ditado, até extrapola. Né? Sim. Isso aí, por isso que ele tinha moral até... Não, isso ninguém pode tirar dele. Quer dizer, naquele momento ali... praticamente a gente já sentiu, foi uma ducha de água fria, porque nós tínhamos tudo, tínhamos certeza que ia ser campeão. Tinha até a festa marcada, parece. Já tinha até a festa marcada. Isso, inclusive, se eu não me engano, o Zenon esteve aqui com você na entrevista. Teve. E o Zé, meu amigo, aí o Tele Santana mandava eu marcar, me tirou da lateral direita para marcar o Zé no meio do campo, de qualquer lugar que ele fosse. Sim. A única oportunidade que ele teve, ele meteu o gol. E ele até hoje, ele me enche o saco por causa disso aí. Exatamente, ele falou, não, nunca vi, é o pior marcador que encontrou na vida. Não, ele mandou, para onde o Zenon for, você vai atrás dele. Aí a única bola que ele teve a oportunidade fez o gol. E ele até hoje ele mexe o saco com isso aí. Então, porque teve um grande jogo que foi contra o Guarani. Agora, o Rosemiro, então, esse time era um grande time, houve uma reformulação, você estava jogando, veio o 78, aí veio o 79 com o Internacional, aí chega... O Tele vai para a seleção brasileira. Certo, isso. Chega de Ed Lameiro. E aí você, que é um jogador que sempre teve um passado tranquilo, com ótimo relacionamento com os técnicos, você entra em choque com ele. O que aconteceu que você acabou saindo do Palmeiras? Para ser bem claro. Bem claro. Bem claro. Eu vim saber depois. Eu vim saber depois. Eu fui envolvido... Eu estava sendo envolvido naquele momento, mas não sabia qual era a causa, qual era o final. Eu vim saber já fora do Palmeiras, que eu vim saber. Por que você saiu? Que ele mesmo, eu não tenho maldade, eu quero que o dia de Lameira, onde ele estiver, esteja em bom lugar. Sim, que ele morreu já. Mas ele usou de maldade. Porque ele me falou depois no clube que eu encontrei ele, que ele foi contratado pelo Palmeiras, pela diretoria, para poder, diretoria que ia ser empossada para acabar com o time que o Tele Santana formou. Desmanchar o time do Desmanchar, e eu fazia parte daquele time. Entendi. Mas eu não sabia, estava sendo usado e, é claro, eu entrei de gaiato no navio, como muitos entraram. Sim. Né? Como muitos entraram. E ele mudou os jogadores de posição, tudinho. Teve até um 7, vocês perderam para o Flamengo de 7. O Flamengo de 7 foi justamente a mudança de posição de todo mundo, ele mudou.
Todo mundo praticamente, Baroninho, era Carlos Alberto Seixas, deixou uns no banco. Então, basicamente, ele fez isso de propósito. Propósito. E ele mesmo confessou isso para mim, depois em outro time. Sim, então olha que loucura. Entendeu? Então usou de má fé com todo mundo. Tem coisas no futebol que a gente não vai saber, saber depois. Isso. E muita gente, eu estou falando isso para você, que muita gente quando... Que eu dei uma entrevista já dessa aí, já bem mais próximo, e acho que eu não estou falando mal do Palmeiras, eu estou falando mal das pessoas que envolveram isso aí. Sim, porque o Palmeiras como instituição... Que nós fomos envolvidos. Palmeiras como instituição, tudo bem, mas as pessoas vão trocando comando, mas Palmeiras é o Palmeiras. Aquilo ali, naquele momento, foi política. Entende? Uma política que você está sendo metido no meio que você não é... Eu sou um jogador de futebol, fui contratado para jogar futebol, não para resolver problema dos outros. Basicamente isso aí. E como afeta, né? Agora... você não está sabendo, você está sendo envolvido, você vai... É um novelo de lã que vai se enrolando e você não está sabendo. Que loucura. E na época da lei do passe também, você ficava escravo. Então, olha, você vai jogar em outro time para jogar no Flamengo. Para jogar no Vasco e pronto. Não, eles me deram a notícia que eu ia... Olha, nós não vamos mais, você não vai pertencer mais ao Palmeiras, você vai ter que ser vendido para o Vasco. Eu analisei... Na época o Vasco estava bem, estava bom, eu falei, eu vou. Então, para ficar nessa situação, melhor ir. Entendeu? Pois é, mas foi um choque, eu lembro muito bem para a torcida, foi um choque. Agora, falar em choque também, eu só gostaria de entender, assim, a gente pode ser amigo de uma pessoa, você foi super companheiro do Jorge Mendonça, que era um jogador importante no Palmeiras, mas hoje todo mundo sabe que ele tinha problemas de alcoolismo, você... Esteve muito próximo dele, segurou muito as pontas e isso aí já está até nas bastidores, todo mundo sabe. Até onde você foi amigo do Jorge Mendonça? Como é que foi você acompanhar, infelizmente, Jorge Mendonça se deixar vencer pelo álcool? Até quando estava jogando? Como é que era isso, Rosemiro? Foi o seguinte, praticamente resumindo, o Jorge Mendonça, ele um jogador de alto nível. Espetacular. Alto nível. Ele salvava a gente de cada... Que ele fazia jogadas extremas, fazia gols extremos. Ele era um cara que era dentro do campo... O que ele tinha? Ele era habilidoso, talentoso, uma visão de jogo? De jogo. Como é que você pode... Ele tinha uma visão de jogo que ele lançava com facilidade, ele tirava do goleiro com facilidade. E isso aí fortalecia. O meu papel, eu era compadre dele. O meu papel, que nessa época eu era capitão do time ainda, que o Tele Santana me colocou como capitão do time. E como é que você viu o Jorge Mendonça começar a se perder na noite? É que teve um jogo, teve um jogo no interior, se eu não me engano foi no interior, a gente estava precisando que o Jorge Mendonça jogasse esse jogo. E ele saiu, o Tele liberou da concentração, aí o Jorge Mendonça, ele botou tal hora, ele era rígido com isso aí, o Tele. Sim. Tal hora para chegar na concentração. E o Jorge Mendonça passou do horário, não chegou, e quando chegou bêbado. Chegou alcoolizado. Tá. E Mas nós precisávamos do Jorge Mendonça no domingo, no jogo. Sim. E na hora que o Tele comunicou que o Jorge Mendonça não ia jogar, eu como capitão do time, reuni também o pessoal na mesma, aí o Tele saiu, deixou a gente conversando, aí eu falei assim mesmo, que eu vou falar aqui para você. Se o Jorge Mendonça não jogar, eu não jogo, mas só para fazer a pressão. Eu não jogo. Mas isso aí, se acontecesse, entre nós lá. Se ele não mexer com o Jorge Mendonça, eu não vou falar nada. Mas aqui entre nós. Mas fugiu aquilo ali chegou nele. No Tele Santana. E aí? Foi aonde aconteceu. Ele falou, olha, o Jorge Mendonça vai jogar. Mas se ele jogar mal, eu tiro ele logo no início.
Jorge foi e me meteu 2 gols. Então, agora então me explica, Rosemiro, como é que você vê um jogador com um talento do Jorge Mendonça, como é que você viu ele começar a se perder na noite? Porque assim, todo mundo sabe agora que ele saía com um monte de mulher, que infelizmente ele também casado, ele acabou se expondo desse jeito, e um talento enorme desse foi desperdiçado. Não deu para segurar, por quê? O que você tentou fazer para segurar e que situação mais complicada você passou com ele? É difícil, né? Porque o Jorge era impossível, né? Ele era... Você tentou falar? Tentava falar? A gente tentava, né? Mas você sabe, né, Cláudio? A gente... Se você me perguntar, eu te falo. Se você não me perguntar, eu vou me meter às vezes na vida, é que nem eu fui. Eu era profissional, era dentro do clube. Sim. Tem pra gente ganhar jogo. Você era capitão do time. Tem, que eu acho que lá fora, ele como homem, como jeito dele, ele tinha que ver a vida dele. Mas lá, eu precisava dele naquele momento ali. Era o momento que a gente, que era o cara que ele fazia a diferença. Então, eu não podia nunca... Como ele não ficou fora e fez até os gols, 2 gols. Então, mas você chegava a falar com ele, qual a situação? Falava. A situação mais crítica? Só essa vez ele chegou bêbado ou teve outras? Não, sempre. Sempre chegando bêbado para treinar? Sempre acontecia. O Jorge ele era dependente. Ele já era... Inclusive, nós fomos sugerir, o elenco foi sugerir para o Tele Santana, pedir para internar o Jorge para poder ele ficar um período. Aí o Tele Santana respondeu, será que ele quer? Se ele quiser, eu ajudo, mas se não quiser, eu não vou ajudar. Ele também não está errado. Sim. Né? Então, e aí ele não quis, E o Jorge já era alcoólatra. Já era alcoólatra. Agora, então, a informação que eu tenho é que, com o passar do tempo, também, esse seu envolvimento tão grande do Jorge Mendonça tentando salvar e tal, acabou criando um problema também com o Tele Santana em relação a você. Por isso, essa é a explicação para você não estar na Copa de 78. Isso, não, foi daí que ele criou esse vínculo entre você e o... ele como foi um treinador de respeito. Sim, rígido. Eu não tiro o mérito dele, saiu ótimo. Né? De repente ele fez até o certo, porque eu fui do lado do Jorge Mendonça. Você defendia demais o Jorge Mendonça. Eu defendia ele e defendia até o grupo naquele momento. E aí você desafiava a autoridade do Tele. Com certeza. Aí ele foi na onde ele falou para mim, que ele foi muito homem, ele chegou para mim e falou, Ademir, eu não vou te levar na seleção por isso. Porque você desafiou a autoridade dele. Isso, então por isso que eu não vou te levar. Então você vai ficar sabendo que vai sair a lista e você não vai estar por causa disso aí. Mas ele sabia que futebol você tinha. Mas ele também sabia que você tinha futebol. Sabia. Então, ele sabia disso aí. Então ele... Não vou tirar isso o contrário do dia de Lameira. Totalmente o contrário. Que ele foi franco, olho no olho e falou. Falou e falava o que via, né? E como é que foi para você, por exemplo, acompanhar a Copa de 1982 sabendo que você deveria estar lá? Eu me via, todo jogo eu me via lá. Eu podia ter feito isso aqui, eu podia estar ajudando ele me ajudando, o Tele me ajudando, e ele sabe disso aí, ele deve estar sabendo. Como diz aquele lá, faca de 2 legumes. Então, aí o Brasil perde para a Itália. Qual a reação do Rosemiro em casa? Chora ou o quê? O que você fez? Eu fiquei a pesar mesmo, fiquei muito chateado. De não ter ido? Eu podia estar lá ajudado, porque os jogadores que tinham lá, vinha de encontro ao meu jeito de jogar. Verdade, técnicos talentosos, habilidoso, como você sempre foi. Eu gosto de cara de vai lá, faz isso, eu quero fazer muito mais, sempre mais. Né? Eu não me acomodo. Né? Eu dentro do futebol de jogo, que eu me entendo, o jogador não pode se acomodar. Né? Ele tem que fazer mais e mais para chamar a atenção do treinador. Então, eu entendo. Eu sei que o Leandro era sensacional, mas você podia acrescentar também. Até junto com ele. Até junto, exatamente o que eu ia falar. Até junto com o Leandro. Até junto. Até junto com o Leandro, porque eu podia ajudar ele no ataque e na defesa. Como você fez com o Mauro.
E justamente do Leandro, vou contar para você, agora vem outra chave. Me conta. Eu jogando pelo Vasco, nós ganhamos, fomos campeões em cima do Flamengo. Eu ponto esquerda só para marcar o Leandro. Nossa Senhora. Anulou. Olha como a vida dá volta. No início do jogo, o Leandro falou, você aqui? Foi o Antônio Lopes que mandou. Você sabe que ele é delegado, mandou eu. Decisão Flamengo e Vasco campeão. Foi. Mas você não vai escapar não, seu Rosemiro. 1978, Cláudio Coutinho, técnico da seleção brasileira, faz a convocação para a Copa da Argentina. O senhor tinha toda a chance de estar lá também. Conta o que aconteceu, por favor. Por que você não foi, na tua visão? Na minha visão, que ele já estava acertado com o Flamengo. Acertado com o Flamengo. E ele já tinha o Júnior na pauta. E o Júnior, além de puta do homem, Sim. puta do jogador, a gente tem, e tá lá dentro com ele. E era do Flamengo, né? E tava no dia a dia. Dia a dia com ele. Eu fiquei mais pesado com o Tele do que com o do Coutinho. Mesmo sabendo que tinha condição de estar nas duas? Não, nas duas, em qualquer uma. Infelizmente, em qualquer uma. Felizmente, você tinha um talento, você tem... Nossa, era incrível. Em qualquer uma. Se você vem roda a fita do lado contrário, as gerações para trás, de qualquer uma dava para entrar. Entende? Sim. Quem te viu jogar... nem jogar, mas tá junto lá para poder... Quem te viu jogar... Fazer uma firula, fazer um negócio, fazer um negócio diferente. Eu acho que o jogador tem que fazer coisa diferente para chamar a atenção do treinador. Sim, entendo. Para poder ele fazer mais um pouquinho para você. Não, e você, além de habilidoso, você sempre foi muito técnico, líder, então e aí é isso. Agora, uma coisa que sempre me incomodou... Também, minha mãe veio do Nordeste, meu pai é do interior. O que fizeram com você que todo mundo achava engraçado no Palmeiras, eu nunca achei. Essa coisa de, namoradinho da Raquel Welch, o jogador mais feio do mundo. Como é, assim, eu entrevistei aqui o Renato Pé Murcho. O Renato Pé Murcho falou, olha, você não sabe como atrapalhou a minha carreira essa brincadeira do Juninho Fonseca na seleção brasileira. Renato Pé Murcho. Cansei de fazer gol de fora da área, chutava pra caramba. E como é que é ser chamado de namoradinho da Raquel Welch? Olha, pra mim foi um... Como diz, eu fiquei pasmo. E ao mesmo tempo, depois que começou a pegar, a falar, tudinho, porque... O que você faz? Você fala, ou você xinga ou você se aquieta. Então, mas é muito depreciativo, né? Com toda certeza. Com toda certeza. Mas aí, depois nós vamos conversar, que eu conversei com... Foi o Osmar Santos que começou com isso. Era todo jogo. E o Osmar falou, não, isso aí é coisa para poder... Se promover? Se promover. A maneira dele me explicar. Eu falei, não, tudo bem, eu sei que não é por maldade, mas será que isso é... Não, mas tu vê que o Chulapa foi eu que coloquei. Mas é diferente. Mas é diferente. Entendeu? Mas você vai fazer, você tá no... Como que era a reação da sua família? Sua família gostava? Tenho certeza que não. Não. Quem é que ficava mais irritado com sua mulher, aposto? Com toda certeza, com toda certeza. Aí depois veio... Depois veio a brincadeira, tudo bem, mas dói. Muitos agora me perguntam, me falam, por que eu namorei da Raquel Welch? Eu falo, sou viúvo agora. Que sacanagem. Não, agora é piada, mas na época assim, eu achava era muita covardia, todo mundo falando isso. Cara. E lá no Remo, em Belém do Pará, era diferente. Qual que era? Porque eu corria muito, eles me chamavam de capeta. É verdade, é verdade. Era capeta. E aí, quando a gente não gosta de apelido, aí que pega, né? Aí que... Havia um capeta. Nossa Senhora. Já pensou? Que loucura. Será que a gente escolhe namoradinho da Raquel ou já é o capeta? Meu, você tá bem de apelido também, viu? Olha, e Rosemiro, aí você chega no Vasco, você vai falar, por favor... Quem era Eurico Miranda? Meu Deus do céu. Quem era? Você tá no Vasco, então aí você chega no Vasco, e aí? Você conhece Eurico Miranda? Eurico Miranda. Quem era Eurico Miranda, afinal de contas? Miranda era o ditador. É mesmo? Dava as normas. Tudo que ele fala. Como é que ele fala? Dá um exemplo, vai. O diretor, mas
no final era o Ele era presidente, era o presidente. Calçado era só fantasia. Só fantasia. Mas dá um exemplo que aconteceu lá, mais marcante para Ele você. chegava, ele dava até para eleição. Chegou a dar pré-eleição antes do jogo, o Lopes ficava sentadinho e ele falava como tinha que jogar. O Eurico tá chegando aí e quer falar. Meu Deus do céu. Um vem da rasteira, o outro vem e guarda. Que loucura. E qual o conselho tático que ele te deu algum dia? Vamos ganhar o jogo. Que E olha lá que não ganhar, hein? E como é que era a força? Se sentia a força política dele, do Vasco da Gama com a federação, com a CBD, CBF? Com tudo. Ele tinha voz Juiz ativa. não roubava o Vasco. Ele tinha voz ativa. Viu? Juiz, na dúvida, era pro Vasco. Com toda certeza. Ele era, ele chegava gritando, Ele chegava gritando no vestiário, no lugar. Ele falava alto, Eu acho que ele mesmo nem ouvia direito. Conta uma passagem dele que você acha marcante. Uma. Do Eurico, eu vou contar na minha chegada. Tá. O que você quiser. Quando eu cheguei lá que eu fui direto pro Vasco, eu saí do Palmeiras, né? Sim. Aí naquele coisa, aí chegou lá. Tudo que eles fizeram lá de errado para você nós vamos chegou, me abraçou, me beijava. Eu falei, meu Deus do céu, então é o time que eu queria. Eu saí de lá já praticamente chutado. Né? Tô chegando aqui, o Eurico Miranda, que eu pensei que ele ia chegar e ia me morder, ele chega, me abraça e fala que eu sou o filho dele. Que sensacional. Aí então eu tive uma passagem boa dentro do Vasco, né? Que aí depois, no finalzinho, que eu... Não, conta então aí, vocês conseguiram ganhar aquele campeonato carioca que o Flamengo também era favorito. Um timaço Flamengo, né? E como é que era o Lopes? Eles falam, Lopes, um delegado mandando, como que era como técnico? Ele era um treinador normal. O time dele jogava papai e mamãe. Eu que fazia a diferença junto com o Roberto. Verdade. Que eu marcava, eu sabia já os pontos do cruzamento do Roberto. Eu falei, Roberto, a gente conversava muito no treino. O que você quer? Quer a bola lá atrás ou na frente? Ele falava para mim, Rosemiro, quando eu der uma passada para frente, é porque eu quero a bola atrás. Para enganar o zagueiro. Isso, então quando eu fizer aqui, eu vou para trás, então você dá lá atrás. E vice-versa, quando eu vier para trás é porque eu vou antecipar ele. E ele batia bem, e às vezes eu estou na marca do pênalti, eu vou vir para frente da área aqui. Aí eu dava, porque tem jogador laterais que vai no fundo e cruza por cruzar. Eu não, eu olhava para quem cruzar. Pergunta pro Zenon, ele ficava na cabeça da área. Quando ele jogava, ele ficava na cabeça da área, eu sabia, entrava todo mundo, afundava, aí eu dava pro Zenon, batia fácil na bola. Aí ele falava, olha, e só fazia assim com a mão. Que sensacional. Eram essas coisinhas que fazia a diferença. E esse Vasco que foi campeão carioca, com essa grande diferença tática, você jogando de ponta esquerda, que foi uma ótima sacada do Lopes. Você anulou o Leandro. O Leandro, porque era o ponto forte do... O Leandro, ele rodava. Sim. Aonde o Leandro for, tu vai. Não deixa ele pegar na bola. E foi isso. Teve uma hora que, devido a isso aí, eu salvei que ele me levou para perto do Zico. O Zico ia fazer o gol. Eu tomei a bola do Zico. Olha que loucura. Entendeu? Porque o Zico ia fazer o gol. E nessa corrida do Leandro, que ele foi para perto do Zico, eu larguei o Leandro e eu peguei. Senão o Zico ia fazer o gol. Foi aonde nós fizemos nosso gol e ganhamos do Flamengo. Agora, mas esse time do Vasco não era tão forte. Era um time papai e mamãe. Era o Pedrinho. Tinha um Pedrinho na lateral. Sim. Tinha o Galvão. Mauro Galvão? Não, o Galvão. O Galvão. O Galvão lateral direito. Verdade, o lateral, sim. Que eu fui para a ponta esquerda, e o Galvão lateral. Tá, o Silvinho. Tinha Silvinho, o Wilsinho, o Roberto. Sim. O Roberto. Tinha o Zandonaide. Você e o Roberto. O Ivan.
Então, Ivan, até Eu que estou falando para você ver o time. Sim. Marquinho, Marquinho, que era meio caolho. Então, era você e o Roberto só vai Era vontade, era vontade. E era um time, assim, que realmente ele corria, era vontade, competitivo. E eu não estava na criação, eu estava na anulação. Eu estava me anulando. Pô, então, aí, não bastasse você ter convivido com o Eurico Miranda, olha só, você acho que você tem um imã, acho que em você, atrai as pessoas, grandes personalidades mais distintas do futebol brasileiro. Aí você vai pro Bangu. Aí encontra o Castor de Andrade. Saudoso. Então, que Bangu? Que era o Bangu do Castor? Explica, por favor. Quem era Castor também? Começo do começo. Começo do começo. Fatalidade que eu cheguei no Bangu e no primeiro treino eu quebrei a perna. Primeiro treino? Primeiro treino. Não, mas me conta a grande jogada do Índio. E assim, e como o Jorge Vieira participou com que você fraturasse a perna? Primeiro eu tô de férias do Vasco, Belém do Pará. Em frente da casa da minha sogra tinha um campinho de futebol. Eu, para desaparecer, eu estava brincando lá com bola com o pessoal lá da Redondeza. Aí quando a minha esposa fala, olha, tem um senhor chamado Castor de Andrade que quer falar com você no telefone. Isso é sacanagem, não? Falei, não, ele falou que é Castor de Andrade. Aí eu fui lá, né, no telefone fixo, que não tinha celular ainda. Falei, quem quer falar? É o Castor de Andrade. Castor do Bangu? Falei, é o Castor. Ô, meu filho, eu queria contratar você do Vasco. Posso? Falei, mas é verdade? Ele falou, quero contratar você. Você quer vir comigo para cá pro Bangu? Falei, vou. Falei, então faz isso. Eu já vou mandar passagem, você vem embora amanhã. Aí ele mandou a passagem, já mandou, veio embora. Que maluco. Agora então, mas o Castor tinha uma fama de generoso. Digamos que você ganhasse 1x, ele ofereceu quanto para você? 3x? 3x, 4x. 4? Ele falou, o que você quer? Eu quero você aqui. E aí você aproveitou, lógico. Não, aí você pediu. Eu falei, não, eu quero isso aqui. Ele falou, eu dou isso aí, você fica aqui. Então, tipo, mas seu salário multiplicou por quantas vezes? Por 6 vezes. Nossa. Aí você chega no Bangu. E lá ele trabalhava, não tinha o que hoje tem Pix, não. Dinheiro vivo. O dinheiro vivo, te deu a pasta com dinheiro. Não tinha cartão, não tinha... Você recebia dinheiro vivo? Dinheiro vivo. Dinheiro vivo, a pasta presidente, aquela... Sim, né? Que loucura. Ele era assim. Aí veio, né, a história, né, do meu primeiro treino, que o Jorge Vieira foi contratado junto também, como treinador. Sim. E ele fez uma pré-eleição, organizou todo mundo lá, falando que ele estava chegando e queria ver como se comportava e que ele não conhecia todo mundo. E deixou todo mundo à vontade no coletivo lá embaixo, né? E subiu para ver o jogo da arquibancada. Para ver o jogo lá, para ter noção de quem ele ia, com quem ele ia trabalhar. Aí houve essa casualidade do garoto, do zagueiro índio, né? Que ele querendo mostrar serviço pro chefe. O campo estava molhado. Estava molhado, ele deu um carrinho com tesoura, né? Não vamos dizer que isso é maldade, isso aí é inocência. E os dois caíram, né? E quebrou a minha perna e eu fiquei um ano parado. Entende? Mas como jogador do Bangu, frequentava, ficava lá direto, né? Então, não, e a gente tem vídeo aí, eu não vou colocar o vídeo para não te comprometer, mas pode, por favor, falar como é que você jogava baralho, por favor? Baralho e o Castor. Conta essa história. Não, essa era demais. A gente tinha na toca do Castor. Toca do Castor. Toca do Castor. Concentração. Na concentração. Eu acho que é a única concentração que todo mundo faz a questão de ir para concentração. Tem uns que não gostam de que não gostam, mas aquela vale a pena. Aquela vale a pena, né? Porque lá tinha uma mesa, ela era redonda mesmo, era um Maracanã, era uma mesa Maracanã. Normalmente o baralho, ele dando carta para jogar uma cacheta, quem joga cacheta sabe? Sim. Dá 8, 7 pessoas.
Mas quando era avisado que o Castor estava chegando, a mesa, eu acho que esse Maracanã crescia. Né? Tipo umas 20 pessoas. Não, mas 20 pessoas sentadas, todo mundo justinho, parecia cadeira de tudo quanto é lado. Mas por quê? O homem tá chegando, porque ele em cada local, ele botava, vamos dizer, uma nota de 100. Para cada um. Se divirtam Isso aqui é para você jogar baralhinho, os baralhinhos de vocês aí. Aí era a gente sentado um no colo do outro. Que absurdo. Os bichos também, ele era super popular. Tudo. Ele era, até na derrota ele era generoso. Ele falava que jogou, você jogou bem, então. E dava o dinheiro. No treinamento, ele sempre escolhia um jogador para poder dar. Mas depois ele se contradizia, dava para todo mundo o dinheiro. Né? Ele era um barato, nesse aspecto aí, meu. Agora vamos falar do outro lado do Castor. Eu recomendo também quem puder ver a série Vale o Escrito, que conta a história dos bicheiros do Rio de Janeiro. Inclusive, segundo até depoimentos policiais também, eles dividiram o Rio de Janeiro, o Castor ficou com uma área e ele defendia essa área também com unhas e dentes e assim, muita gente morreu. Ninguém imaginava que o Castor, que era tão simpático com a imprensa, na verdade ele também era capo, era um chefe. Agora me diz, porque parece que existe um Rosemiro que estava contundido no hospital e aí também só ouvia algumas coisas lá, porque não era fácil, porque era até o Moisés já falou sobre isso. É difícil, porque a gente sabe que o jogo do bicho envolve coisas ilícitas, né? Sim. Ilícita. Envolve criminosos. Muita coisa, né? Briga, então, morte. Você estava com a perna quebrada, o que você ouviu? Eu quebrei a perna, eu fiquei num hospital de pediatria. Que era em frente? Que era próximo da Toca do Castor. Tá. Era na mesma rua. Aí eu estou no segundo ou terceiro andar assim, eu só via nas madrugadas, a gente gritar, era grito. Tiroteio, morte. Era tiroteio, né? Eu não podia correr. Não podia... Você só torcia para não chegar lá. Eu só podia escutar, né? Então a gente botar a mão no ouvido para poder... Então eu acredito que era intocado, né? Não era da toca, era do intocado. Né? Nossa. E vocês chegavam a ter medo do Castor ou não? Respeito. Porque sabiam muito grande. bem. Ele sabia que ele tinha isso aí, né? Como diz o ditado, eu tô aqui, você vai quem quer. Né? Quem foi para lá, porque ele escolheu, né? E ele dava, dito é que ele não botava medo de jogador nenhum, não. Pelo contrário, ele deixava todo mundo à vontade, né? Bem contrário do Eurico Miranda, que o Eurico Miranda ele fortalecia com pulso forte, né? A voz dele, tudinho. Ele não, ele tinha tudo para fazer isso aí, ele fazia através do dinheiro. Né? Ir lá, dividia para poder, é uma maneira de cada um. Então, ele sabia que podia fazer aquilo ali e trazer pro lado dele o pessoal. E todos os timezinhos que nós jogamos no Bangu eram time forte. Era time forte, porque ele usava o futebol e o carnaval para limpar a própria imagem. Né? Isso, desparecer. Né? Eu estou na frente do negócio, mas quem manda são eles. E qual foi a partida marcante no Bangu que você lembra que, de repente, você chegou a imaginar que o Bangu poderia ganhar títulos e chegar a decidir o título brasileiro? Foi uma lá em Moça Bonita mesmo. Sim. Que nós chegamos quase no finalzinho contra o Fluminense. O time do Fluminense bom, era Trebe, era o cabeça de área que faleceu, né? Não lembro o nome dele agora. O time do Fluminense era bom. E vocês precisavam ganhar? Precisava ganhar esse jogo aí. Nós perdemos de 1-0 em Moça Bonita. Né? O time do Bangu era bom. Você estava no jogo que o Castor de Andrade, todo mundo correu atrás de um juiz? Não, bater? Esse já não estava mais. Já não estava mais? Já não estava mais. Esse já não estava. Esse aí eu vi de fora. Eu vi.
E quanto tempo você ficou no Bangu? Como é que você saiu do Fiquei Bangu? no meu período no Bangu, fiquei de 2 anos e meio, quase 3 anos. Um ano Mas um ano, você não um jogou? ano inativo. Sim. Só conversando, batendo papo, porque estava engessado, né? De ver essas passagens. Né? E engraçado é o seguinte, viu, Cosme, que eu nunca tive problema de joelho. Só fratura. De uma ou outra contusão que foi na seleção, que foi de músculo. O Que eu resto? lembro, o resto não. Foi essas contusão feia mesmo, que foi quebrar. Que eu quebrei 2 vezes a perna. 2 vezes? Quebrei A segunda onde a foi? segunda foi. Eu joguei pelo Noroeste contra o Santos, lá na Vila Belmiro. O Lima, carrinho também. Ah. Mas não, Sim. ele não foi com a intenção Sim, de. Foi carrinho de frente. Foi que quebrou. Aqui foi só a tíbia. Foi só o perônio. Só Só o perônio. E como é que é? Eu passei a ser até ortopedista agora. Eu tô vendo. Até entender do assunto. Então, e agora, Rosemiro, como é que é se encaminhando para o final da carreira? Como é que era? Foi difícil para você? Você pensava no quê? Porque, em termos financeiros, se comparar o período que você jogou, você ganhava muito menos. Eu fiz uma entrevista com o Zico me falou isso. Certo. Ah, se eu estivesse jogando atualmente, eu ia ganhar milhões e milhões. Como é que era isso? Você conseguiu fazer um pé de meia, não fez? Como é que foi? Meu pé de meia é as minhas filhas e meus netos. Né? Tudo que a gente dá tem o retorno das gratidão. Então, graças a Deus, eu hoje sou aposentado, tenho aposentadoria, tenho as coisas que a gente tem alugado, né? Não, sim, mas eu não estou falando, mesmo na sua carreira, como é que foi, tipo, se encaminhar para o final? Como é que você, saiu do Bangu, aí como é que você sentiu muita falta de não ter um empresário? Também, talvez se tivesse um empresário, isso sim, você estaria porque melhor? A gente fazia direto. Você fazia direto? A gente fazia direto com o clube, né? Você se indispor com o clube, você como vai jogar e você tem que conversar, você advogar a tua própria causa. É complicado. É bater de frente. É complicado. Mas você sabe como é que é, ainda mais você pega os caras já escolados, o Eurico Miranda, Castor de Andrade, Nicola Raciop. Nossa senhora, Nicola do Palmeiras. Você tem que correr lá e correr pra cá, é difícil. Né? Hoje não, hoje você... tem um agente, mas tem um agente. Tem um agente. Ele tá ganhando, mas tá brigando por você. E quanto mais ele brigar, melhor para você. E melhor para ele, melhor para você. Naquela época não, eu fazia teto com você. É ruim, né? Você. É ruim, eu posso. Conversar em própria causa E ainda mais com a lei do passe. Lei do passe, entendeu? Aí o cara, ele tá lendo lá e você não tá lendo? Você só vai. Você vai e assina. Às vezes não tem nem saída. Não tem entendimento de nada. Qual o pior contrato que você assinou, você acha, hoje? Analisando com a cabeça que você tem hoje, Rosemiro. Qual o pior? Olha, eu vou falar uma coisa para você. Em termos de grana, que você poderia ter ganho muito mais. Foi relacionado, né? Que eu tive foi de acordo com a vida. Eu fiz em Santa Catarina, eu joguei no Chapecoense, no Brusque, que hoje é Paysandu, né? Ali era Paysandu, que hoje é Brusque. E no Marcílio Dias. Mas eu fiz uma rede, foi um cara de uma rede do negócio que me jogava para os times. Né? Ah, então já era um empresário. Isso, ele me jogava para os times, ele era dono, ele que bancava os times, aí me jogava. Foi na época que eu vim parar depois, já no Noroeste, do Noroeste, que eu vim para a seleção de Masters do finado Luciano do Vale. Então, e não bastasse isso, então, aí você vai jogar na seleção de Master, tem lá o técnico Rivelino, Mário Sérgio. Mário Sérgio. Que conta algumas aventuras. Meus ídolos. Algumas aventuras. Já pensou você em Belém do Pará, depois vem. Uau, jogando com ele. Então, conta algumas aventuras desse time aí. Por que foi criado? O que queria o Luciano do Vale com esse time aí? Essa seleção de Masters? Olha, no meu ver, na minha observação, ele queria dar ênfase para aqueles jogadores, os nomes dos jogadores, manter em evidência. Sim. Hein?
No meu ver, era isso aí. Pô, e foi uma justa causa, foi uma grande sacada. E que grande jogo você teve na seleção de Masters? Eu tive um jogo marcante, que foi em Lins, que o treinador oficial era o Riva, auxiliar era o Mário, mas o Mário que... O Mário Sérgio. O Mário Sérgio que era o intermediário das conversas. E num jogo lá, na hora da reunião, o Mário Sérgio passou pro grupo, né? Que estava eu, na lateral era eu, os grandes laterais eu, o Super Zé, meu parceiro, meu Zé amigo, Maria. Zé Maria e o Toninho Baiano. Sim. Só cara de elite. Sim. Mas eu, como estava recente jogando, né? Eu estava toda a força, eu estava... Aí, coincidência ou não, no jogo eu tô com a camisa número 2. Automaticamente, ninguém me falou nada, eu acho que vou jogar. Titular. Chegando, número 2, força, tudinho. Aí comecei a me exercitar, a fazer o aquecimento, aqueci, mas aquecimento para jogo. Aí na hora de entrar no campo, o Mário Sérgio me chama em particular, perguntou para mim se eu costumava aquecer daquela vontade toda ali, sempre que eu ia ficar na reserva. Eu não posso chamar palavrão aqui, mas você imagina o palavrão que eu chamei pro Mário. Deus o tenha, que é meu amigo, Deus tá com ele lá do lado. Aquele ali é campeão. Né? E um abração no Riva, que esse é parceiro também. Né? Então eu só fiz coisa boa. Jairzinho, cheguei a jogar, peguei pouquinhas vezes 5 jogos. Final do Garrincha. Garrincha. Peguei o Garrincha. O Garrincha falando na bebida, ele bebia bem, o Garrincha. Sim. De manhã já estava... Nós fomos jogar um jogo em Piracicaba. O Toledo, que fazia parte, ele que comandava a seleção, na época não estava no Luciano, era da Bandeirante. Sim. Aí o Toledo explicava para todo mundo do adversário que tudo que o Garrincha fizesse, para fazer. O Garrincha ele só vai jogar lá para poder, é o nome Garrincha, mas se ele fizer para cá, você vai. O lateral esquerdo, você vai. Se ele fizer para cá, você vai. Se ele fizer para cá... para tomar o drible. Isso. Aí o Garrincha estava meio tomado. Aí o Garrincha fez e caiu. Aí ele caiu também. Ele falou, não, isso nós não combinamos. Que doideira. Uma passagem do Garrincha. Que louco. Mas, Rosemiro, agora você viu o Garrincha e o Jorge Mendonça. O que faz esses jogadores tão talentosos acabarem sendo atraídos pelo álcool? O que você acha? Qual a sua análise? Olha, foi uma facilidade, né? É facilidade de convívio, né? Depende de pessoa para pessoa. Eu acho que até não só para jogador. Pessoa normal. Né? Tem razão. É o vício, o hábito. Então, eu digo porque eu tomava cerveja. Eu era tomador de cerveja mesmo. Né? Não, parece que você tomava sal. Você tomava sal, você não tomava cerveja. É que eu tomava o sal na latinha com cerveja, né? Você tomava quantas por dia? Quantas? Como que era? Se eu tô com você, até sair da mesa, a gente ficava bebendo com sal e limão. Isso faz um estrago. Faz estrago. Mas você não sabe até então. Né? Mas, graças a Deus, eu acordei a tempo. Eu estou há 15 anos aqui, eu vivo uma vida saudável. Sem tomar? Sem tomar, vivo dentro de casa. Se você quer me encontrar, eu estou com a família. Né? Sim, fortaleci. Mas você teve a cabeça sempre foi centrado, sempre família. Mas é muita tentação para jogadores de futebol, não é? É muita tentação, porque hoje o jogador de futebol não tem mais nem tempo para isso. Ele só tem tempo para contar dinheiro. Mas dá um exemplo da sua época. Acabou o jogo, como que era a tentação? Como que as mulheres chegavam? Como que acontecia? Cosme, a gente já marcava dentro do campo para se encontrar. Entende? E
você sabe que hoje, até se a mulher antigamente que andava com jogador de futebol, ela hoje, se tem a cabeça das mulheres de hoje, ela atrapalhava a vida de tudo quanto é jogador. Né? Porque hoje está escancarado que qualquer coisa que o jogador ou o homem fizer anormal é punido. Sim. E também está nas redes sociais. A Berlinda vai estar. Então ela tira uma foto. Aí acontece, se ele for casado, o casamento vai para o outro lado. Né? O cara vai ter que pagar um preço caro. É isso aí, tudo isso aí. Entende? Hoje só erra quem quiser. Eu acho, né? Que só erra quem quer. Porque realmente tem agente, tem empresário para tentar segurar. E é ruim pro agente, pro empresário. Se você tem um filiado do teu negócio lá fazendo besteira, pô, como é que eu vou exigir lá se você só faz besteira? Né? Tudo isso aí vem um rolo compressor, né? E Rosemiro, assim, por mais que você tenha jogado no Vasco, lógico, você jogou no Remo, hoje você não pode nem pisar no Pará, que você é um ídolo. Graças a Deus, graças a Deus. E assim, onde você for. Mas essa tua ligação tão grande com o Palmeiras, como é que você explica isso? Eu acho que é por causa da personalidade, da maneira da gente ser. Entende? E do tempo que eu joguei no Palmeiras. Entende? Porque você jogar mais de um ano, é mais de um ano. Com aquele holofote, todo mundo vendo. Entendeu? Então é porque você teve um talento, teve função boa, teve coisas boas. Entende? Eu acho que você chama para si isso aí, você chama para o envolvimento do negócio. Entende? E para mim o Palmeiras por isso que eu falo, para todo torcedor que estiver ouvindo, que vai ouvir, seja do Corinthians, seja do São Paulo, fortaleça a sua torcida pelo seu time. Nunca desmereça o adversário, porque vocês dependem, é um elo, dependem um do outro. Então, vá lá, torça para o seu time, torça para ganhar. Se perdeu, não vá brigar. Vai em linha reta, vá para casa. Então, porque assim, olha que coisa, mesmo depois de tantos anos, por exemplo, o Rony. O Rony também é um jogador que veio do Pará, mas é um jogador da região norte, que estava jogando no Palmeiras também. E muita gente falava, olha, como é difícil o Palmeiras contratar jogador da região norte. Você foi pioneiro e você abriu a porta para muitos jogadores da região norte. Foi difícil, analisando agora, porque assim, essa postura do Leão, já cruzando o braço, vendo você, já foi ridículo para mim, no meu modo, como jornalista, de pensar. Como é que era enfrentar o preconceito? Como é que foi? Olha, eu vou falar uma coisa. Naquele momento que você vem lá você está mais focado em desenvolver a tua maneira de ser, de jogar, o teu futebol, que eu vim só pro futebol. Mas você sentia que você estava rompendo? Você está rompendo, você ajudou a romper umas barreiras. Sim, eu estava rompendo, mas através... Mas sem perceber? Sem perceber, entende? Que eu queria, porque eu já novo, eu vim casado, eu sou 50 anos casado, com a mesma esposa. Então, eu vim novo de Belém, casado, já com 18 anos eu já estava casado. Já tinha filha. Que sorte. A minha filha tem 50 anos, a mais velha. Graças a Deus tem 2 filhos, que são 2 engenheiros. Que fantástico. Né? Então, eu vim focado para fazer um trabalho. Né? E você passar de 1 ano a 3 anos ou 4 anos no clube, eu acho que você tem algum mérito. Nossa, lógico, imagina. Entendeu? Você marcou história no Palmeiras. Você tem algum mérito, porque... E automaticamente você tem que ser um ídolo e criar também as crianças que vêm depois, né? Então você nem percebia que você... Não nem parou para pensar, nunca parou para vir da região norte e sou o primeiro cara que estou abrindo... Não. Eu não tenho essa facilidade nem vaidade de sair.
Hein? A minha vaidade era fazer o melhor. Você que me analisa. Sim, entendeu? Sim, entendo. Entendeu? Eu deixo a critério. Então eu vim para fazer o melhor. E eu acredito que eu, dentro das minhas possibilidades, eu fiz o que eu podia fazer. Você estudou até que ano, Rosemiro? Eu estudei até o 3º ano na Escola Técnica Federal. Porque dá para notar assim, você tem uma facilidade de raciocínio, você tem... Escola Técnica Você Federal. queria o quê se não fosse futebol? Você iria fazer o quê, você acha? Eu ia fazer computação. Computação é o que o meu terceiro neto vai fazer, engenharia de computação. Tem 2 civil e um da computação. Quando você vê hoje o Palmeiras com esse potencial gigantesco, totalmente desenvolvido, tanto o estádio como infraestrutura, você imaginava isso na época? Você achava que o Palmeiras era um time de vanguarda? Porque você chegou no Palmeiras, eu repito, você viveu naquele período de 16 anos de jejum. Você imaginava que um dia que a diretoria ia tomar jeito, ia virar uma diretoria modernista ou uma diretoria moderna, eu analiso tão o seguinte, competente? Eu analiso o seguinte, meu modo de ver. É outra era, muda tudo. Então você vê que é computação, é celular. Então mudou tudo, então as facilidades, né? Então, mas tem uns clubes que, por exemplo, o Santos ficou parado no tempo. Não, o Palmeiras conseguiu evoluir. Conseguiu evoluir porque começa a entrar a personalidade, que foi uma que era se degladiar entre diretoria, e a personalidade engrandeceu o clube. Eles estão pensando em engrandecer o clube, evoluir o que é deles, mas engrandecer o clube. Então, pelo que eu estou vendo, isso aí. Que a presidente aí, ela tem a vaidade dela, que ela tem os negócios dela, mas ela também puxa o lado do clube. Que isso é mais que importante. Todos os clubes deveriam ter a mesma capacidade de fazer isso aí, porque trazer mais o torcedor, que o torcedor que engrandece o clube. E o Palmeiras, nós fomos um começo para capacitar ele até onde está hoje. Nós fomos um começo, alavancamos. Nós alavancamos, tem que ter alguém, como diz o ditado, o bode expiatório. Sim. Então nós tivemos esse começo, aí vai modernizando. Graças a Deus que é para melhor. E Rosemiro, a gente estava conversando de vir para cá, você também não pode nem pisar no Palmeiras que as pessoas fazem fila para tirar foto. Graças a Deus. Então, essa idolatria, como é que você vê? Depois, olha quantos anos você parou, você saiu do Palmeiras, parou de jogar e continua ainda tão querido. Por quê? Onde é que é o segredo disso? Olha, você não ganhou um super título como titular. Não, com certeza. Né? Mas eu acho que é por causa da maneira que você se conduz, a personalidade que a gente tem e o desenvolvimento, graças a Deus, a humildade, de ver as coisas, de perceber, de ser como é que é. Então, e o respeito pelas pessoas. Verdade. Com toda a sinceridade, eu acho que a gente tem que ter, pelo ser humano, tem que ter mais carinho, não só, como diz o ditado, preserva a família, gosta dos amigos e não despreza os inimigos. Porque, mas quando você chega, é uma festa, não é? Com toda certeza. Então, porque a gente é com um coração aberto, mas a nossa vaidade é fazer o melhor. Não tem a vaidade, o ego de querer ser o melhor para si mesmo. É para distribuir a amizade. E estamos caminhando, infelizmente, para as últimas perguntas. Você falou no vestiário para o Miller que se der uma camisa assim da seleção para você, ainda dá para você jogar. Por que não aparece lateral? Me explica, por favor, com a tua visão, com a tua experiência. Por que, Rosemiro? O que acontece? Porque assim, a seleção brasileira não tem lateral direito há muito tempo, um lateral confiável. Por quê? Você lembra que até nessa geração que eu vou te falar,
o filho do Vladimir, o Gabriel. Gabriel, lateral, sim. Gabriel. Ele era meio do campo. Mas como tinha muito meio do campo, ele procurou a lateral. Sim. E ele tem aptidão para lateral. Para meio do campo, para lateral, porque ele era o tamanho dele, tudo. E hoje, eu acho que ninguém... E você vê que uma comissão técnica de uma equipe são 5 a 8 elementos. Verdade. É quase um time. Sim. Então, eles não estão... Eles não têm a capacidade de colocar gente para poder fazer nascer mais laterais. Então, porque é o problema da base, qual que é? Como que você Não vê? é problema de base, é você incutir que o jogador ele pode fazer aquela parte ali. Né? Você começar a fazer o jogador. Lá de baixo, você pega um ponta direita, tipo, eu posso ser Sim. ponta direita como posso ser lateral. Você pega um Rosemiro, ponta direita, velocista. Mas eu tenho outro também, então eu posso deixar um e trago outro para lateral. Né? Só vou explicar para ele durante os treinamentos, botar alguém para explicar como é que faz cobertura, quando ele tem que ir, quando tem que voltar, e o cara vai curtindo isso aí. Então, mas pelo que eu entendi que você acabou de responder, então, a lateral é uma posição que as pessoas não querem, que os garotos não querem. Teoricamente, jogar no meio, eu quero marcar gol, não quero ficar na lateral. É isso, teoricamente? Teoricamente, para mim, pelo que eu estou vendo, é isso aí. Você acha que a posição melhor é do meio do campo para frente. Nem os zagueiros querem jogar hoje de zagueiro. Vai aparecer mais se fizer o gol. Mas porque agora todos os times estão criando 3 zagueiros. Sim. Né? E aí, mas aí o lateral é ala. Pois ele bota 3 zagueiros. Se eu tivesse 3 zagueiros e 3 volantes, para mim era fácil jogar. Não aí imagina? sim, eu ia embora. Eu falei, vocês são operários, meu. Como é que você vê a seleção brasileira hoje? Por que essa rejeição? Por que as pessoas não confiam mais na seleção, Rosemiro? Olha, meu modo de ver, entende? Eu acho que muitos jogadores de fora, eles estão a mercê ou desprezando o jogador local, que é do Brasil. Eles estão olhando pouco, que tem muitos jogadores. Né? Aí eles mesmos já se desvalorizam. Os lá de fora estão valorizados. Mas eles... Um jogador do time de segunda divisão, rapaz, o cara está mais rico do que o presidente do país. Para ele, tanto faz como tanto fez. Jogar pela seleção? Joga pela seleção, entende? Então não tem mais aquela identificação. Aquela que vem lá do berço, eu quero ser igual o jogador da Copa de 70, quero ser igual o Zé Maria, quero ser igual o Rivelino. Não tem mais isso aí, a ambição. Eu quero... Agora, ele vai fazer a mesma coisa, eu ganho mais que ele. Então não tem essa Pelo menos a minha visão é essa aí. Né? É porque eu vou lá, vou me machucar, quebrar a perna para quê? Se eu estou ganhando lá no clube, eu ganho mais do que na seleção. Né? E nesse espaço todo aí, como é que você vê a postura do Neymar? Olha, primeiro que tudo, eu acho ele um craque de bola. Segundo, ele no momento, se ele uns 4, 5 anos atrás, lá no Barcelona, eu não sei se é por causa dele ou quem está dirigindo ele. Se botasse na cabeça do Neymar, que ele não proibindo ele de pegar a bola da defesa. Ele tem que jogar da intermediária para frente, e principalmente para dentro da área. Que ele perde um tempo daqui para lá e os caras vão revezando na pancada nele. E é onde está surgindo que ele está toda hora machucado e se machuca sempre. Porque ele divide eu sou teu amigo, mas você está jogando contra mim. Eu não vou deixar você toda hora... E todos os driblas do Neymar, que ele dribla bem,
encara como se tirar sarro. Né? E você vai lá na defesa, você vem tentando driblar, dá primeiro, eu pego o amarelo, depois vai você. Então, Sim. eu entendo isso aí, porque ele é um craque. É um craque de futebol, um craque de bola, é um craque de cabeça, é um gente, é gente finíssima. Mas ele é ruim para ele. Agora, então, até também pelo comportamento fora de campo, você acha que ele é ruim para ele? Não, eu não falo nem fora de campo. Eu estou falando dentro do campo, por causa desse... porque ele pega a bola lá na defesa e vem embora. E os caras, eles vêm revezando tudinho. Sim, é mais fácil para acertar. No mundo todo tá isso aí. Ele vai... Eu duvido se ele for jogar contra um argentino, o cara primeiro vem no gogó dele. Entendo. E agora, Rosemiro, e o ser humano, Rosemiro, como é que é envelhecer? Porque você é assustador. Você não parece de jeito nenhum. Você tem 71 para 72 anos. Para mim, eu tô aqui do seu lado, parece que você tem 50, tem energia de 30. Porque como é que é envelhecer para você, Rosemiro? É como diz o ditado, né? Você tem que nascer em Belém do Pará. Entendeu? Comer pupunha, Pois é. açaí, tacacá, vatapá. Porque, olha só, a gente veio conversando. Você tem 4 quilos só a mais do que você tinha no auge da carreira. Isso. Você pesa quanto? Eu peso 62, 63, balanceadamente. E como é que é para você essa coisa do envelhecimento? Como é que é? Olha, eu vou falar uma coisa para você. Eu ajudo a não envelhecer. Eu faço minhas lição todo dia, né? Que eu faço meus exercícios, dou umas corridas. Ainda bem que eu moro perto do Horto Florestal, que eu vou lá aí dou minhas corridas, eu tenho uma ginásticazinha que eu faço o básico, né? Graças a Deus aí. E tem o seguinte, conversando com pessoas boas, que eu tenho que... trocar as ideias, né? Trocar ideia, desenvolver bastante, tem. Então, o trabalhozinho é esteira, é bicicleta, é uma vida de atleta, muito, está certíssimo. Não, as coisas boas para poder, mente boa e amigos bons, né? Como você. Ah, que bom, não, já sou privilegiado. E você também tem feito algumas partidas também, você faz então? Tenho. Quinta, quando eu não tenho eu jogo na seleção de Master do Palmeiras. Ah, que perfeito. E aproveito a oportunidade, quem quiser convidar, né? Tem o Alexandre Rosa ou o Claudeci, aqueles que são os cabeças para poder. Né? Então eu jogo com ele. Qualquer cidade, vai para qualquer cidade, qualquer lugar do Brasil. Né? A gente participa aí, eu fui agora em Lençóis Paulista lá. Tinha mais ou menos umas 40 mil pessoas, tudo de verde. Olha isso. Tem criança. Eu teve um momento lá que eu fiquei assim, uma criança um menino, 12 anos com camisa do Palmeiras, ele passou o jogo, depois do jogo, do meu lado, para onde eu ia, ele ia do meu lado. Eu falei, daí eu interpelei ele, você quer tirar uma foto? Ele falou, não, eu queria falar uma coisa para você. Eu falei, pode falar. Ele falou, eu considerei você o melhor do jogo. Ele falou isso para mim. Aí eu perguntei para ele, uma criança, e os seus pais? Estão ali olhando. Aí eu chamei, vem aqui tirar foto. Ele falou, não, ele ficou encantado com você. Eu falei, não, legal. Daí ele falou, daí o menino no final ele falou, posso pedir outra coisa para você? Pode. Eu posso seguir você nas redes sociais? Você me dá é barato, viu? Olha isso. Então, e agora a última. O que você tem mais saudade do futebol, Rosemiro? O que te dá saudade quando você para e pensa? Saudade é do Brasil. Como assim? O Brasil, o futebol Brasil, melhorar. Ser o que era antigamente, é isso? Qual que é a diferença? Melhorar. Para o povo brasileiro sentir satisfação, sentir gosto, sentir prazer, torcer. Que nós estamos perdendo a identidade. Hein? Antigamente, qualquer um do país daí da Europa respeitava. Nós não estamos tendo mais esse respeito. Né? E quem vai dar isso aí são os jogadores. Os jogadores que jogam na seleção brasileira, que vestem a camisa da seleção brasileira.
ter mais vontade, ter mais sinceridade com o povo. Entende? Que isso aí é uma recíproca. Se você dá, você recebe. Se você recebe, você dá. Então isso aí mais que eu sinto falta. Agora, de você mesmo, da sua vida, o que você mais sente falta da rotina do futebol, do quê? Do gol, da torcida, o que te dá saudade? Não, me dá saudade de ver que nós temos mais a liberdade, vontade de participar, de jogar, porque o futebol, ele te dá uma educação, mas ele tira também. Então, se você dá... Toda criança que está nascendo agora, ela pode... Se você faz as coisas ruins, ela leva para o lado mal. Se você faz as coisas bem, é bem melhor. Então, vamos levar para o lado do bem, para poder nós sermos melhor. Que eu acredito que essa aí é uma postura de uma pessoa que quer vender a sua identidade. Sim, não, mas agora só repetindo, só para eu entender. Você tem saudade do quê? Do grito de gol, da torcida, da rotina do treinamento, dos companheiros? Da rotina de treinamento, das passagens no clube, né? Das amizades boas, né? Que a gente... Antigamente, um exemplo que ele me dê licença, eu vou falar porque eu amo, eu adoro ele, o Serginho Chulapa. Sim. A gente dentro do campo, a gente já marcava o local que ia se encontrar para tomar cervejinha. Dentro do campo. Palmeiras e Santos comendo solto. Ele me dando na zoreba e no final, ó, a gente se encontra em tal lugar. Então isso aí dá saudade, né? E hoje o jogador não tem, eu me encontro contigo na Europa, me encontro contigo no País de Gales. Cada um pensa em si só. Olha, Rosemiro, foi um prazer enorme, muito obrigado por ter vindo, viu? Obrigado você, mesmo, foi uma oportunidade única, isso aí, estamos juntos, o dia, o momento, e se você quiser mais amigo, a gente depois dá informações. Poxa, por favor, e olha, e você é uma pessoa muito querida. Não tem uma pessoa que fale isso de você. E é difícil no futebol. Agradeço, obrigado pela oportunidade. Tudo de bom para todo mundo aí que está nos vendo.